infecções com protozoários. São, né, infecções de diferentes patógenos que mostram para a gente que se manifestam com lesões bucais, e é importante para a gente saber, né? Muito mais importante também é aquela aula que a gente falou sobre o mecanismo de patogenicidade. A partir dessa aula que a gente começa a entender a ação dos micro-organismos. Eu gosto mais de aula direta, porque se eu ficar falando de tipo de receptor que vai fazer, eu acho um pouco complicado e fica um pouco chato também para vocês, fica maçante. Então, assim, o que é importante nas aulas de doenças sistêmicas com manifestação bucal? Parte clínica é importante pra gente, né? Um pouquinho de laboratório, saber também diagnóstico, tratamento. É isso que é importante, sem ficar dando muita firula, porque, né, aqui não tem nenhum especialista em patologia. Ainda, a não sei que um de vocês se torne. Mas no final é essa passada mesmo, para saber que existem essas doenças, saber que é importante a gente ter essa conexão com o sistema, com doenças que são de âmbito médico, e saber a importância nossa também, que muitas dessas doenças aí, elas partem do diagnóstico feito pelo cirurgião dentista. Então, hoje a gente vai falar sobre infecções fúngicas, tá, gente? Que tem infecções fúngicas de origem sistêmica, que tem manifestação bucal. As duas principais são a candidíase, ou candidose, e a paracoccidioidomicose. Falar da candidíase, ou candidose, é uma infecção fúngica oral mais comum, tá? Ela é causada pelo Candida albicans, que é uma bactéria que é um fungo do gênero Candida. E esse fungo, ele está presente na microbiota oral como um micro-organismo residente. Ele faz parte da microbiota bucal, oral, e a partir do momento que ele encontra situações suscetíveis, ele se torna um patógeno. E aí ele começa a fazer o processo de doença, tá? Ou infecção ou doença. Mas ele é residente da microbiota bucal. Gente, deu só um delay aqui, já vamos com paciência. Tá, então, na verdade, sim, a candidíase ou candidose é causada por várias espécies do gênero Cândida, mas a mais comum é a Candida albicans, todo mundo já ouviu falar, né? Então, ela é residente da cavidade bucal ou cavidade oral, ela tem papel importante, né, na proteção ali da cavidade bucal, assim como as demais bactérias que existem na cavidade bucal, tem importância fisiológica, mas a partir do momento que ele encontra um hospedeiro suscetível, ela já se torna um patógeno. O Cândida já se torna um patógeno. Poxa, gente, desculpa, porque tá complicado. Então, essas condições que mostram o hospedeiro suscetível, né, que faz ela evoluir para candidíase doença, são o estado imunológico do paciente, né, quanto mais suscetível, o sistema imunológico, o paciente responde menos a qualquer tipo de patógeno, a qualquer tipo de infecção. A virulência do fungo, lembrando aquela aula de mecanismos de patogenicidade, virulência está correlacionado com grau de severidade da doença e grau de característica do patógeno em causar a doença mais grave. Tá? Então, um fungo mais virulento, ele tem característica de apresentar a doença da forma mais grave. E o meio ambiente bucal, né? Se o meio ambiente bucal não está suscetível à proliferação desse patógeno,
a grande possibilidade, né, que ele não prolifere ou prolifere de forma mais centrada. Mas, deixa eu admitir o João aqui, gente, desculpa. Se for um meio bucal que, né, o paciente tem um meio bucal menos higienizado, ele está mais suscetível à proliferação não só dos fungos, como outros patógenos aí da cavidade bucal. Lembrando que fungo, bactéria, tem presente como residente na cavidade bucal, mas a partir do momento também que esse ambiente torna eles suscetíveis, eles podem evoluir com infecções, com doenças. Então, como eu falei para vocês, a candidíase, né, é a infecção fúngica mais comum e uma das infecções bucais mais comuns. Ela pode acometer os indivíduos desde bebê até a senilidade, né, que são os pacientes mais idosos, principalmente esses extremos de idade que tem, né, esse sistema imunológico um pouco indefinido, criança tem sistema imunológico um pouco indefinido, idoso também tem sistema imunológico um pouco indefinido, eles estão mais suscetíveis realmente de evoluírem com essas doenças. Na criança, todo mundo deve ter ouvido falar, né, o vulgo sapinho, que a gente tem muito comum falar que criança tem o sapinho. Na verdade, sapinho é uma colocação, eles colocaram como uma colocação, e, na verdade, a lesão mesmo é chamada de sapinho, tanto em criança, quando ela pode ser justificada como sapinho, tanto em criança como em adulto. Gente, desculpa, tá dando muito delay para vocês aqui. Tá. Então, como eu falei, a Candida albicans é componente da flora bucal e corresponde de 30% a 50% de toda a microbiota bucal. Os fatores predisponentes, como eu falei, infância, né, o sistema imunológico está em formação, a senilidade também, né, começa a falhar o sistema imunológico, células muito usadas, tecidos muito usados, então ele começa a diminuir também a questão da defesa. O paciente com síndrome com a AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida, tem todo o sistema imunológico deprimido. A Cândida, ela vem como um patógeno oportunista, causando essas lesões, e esses pacientes que têm a síndrome a síndrome da AIDS, né, e a imunossupressão, eles tendem a ter as lesões de Cândida mais expressíveis. Então, elas são lesões mais expressíveis nesses pacientes. E condições sistêmicas também que têm correlação com a candidíase. O diabético, né, ele tem correlação com vários tipos de doenças. A cavidade bucal do diabético, ela tende, né, pelas evoluções da doença diabetes, xerostomia, são evoluções que propiciam um ambiente bucal mais favorável para a proliferação não só da cândida, mas de outros tipos de bactérias. Tanto que tem a correlação do diabético com a doença periodontal. Todo paciente que é diabético e não tenta manter uma saúde periodontal mais acirrada, ele tem a condição de evoluir com esses patógenos a mais. Então, assim, tem muitos estudos aí de paciente que é diabético com evolução com doença periodontal. E pacientes com doenças malignas, né, gente? Esses pacientes estão totalmente imunossuprimidos. Se tiver em tratamento, então, principalmente, como diz aí, um dos fatores predisponentes para a evolução da candidíase. O uso de antibióticos e corticosteroides também, né, eles alteram todo o sistema do paciente. Então, se for um uso de antibiótico e corticoide controlado, principalmente antibióticos de largo espectro, eles têm essa característica, né, de também agir na flora, nos micro-organismos residentes e desequilibrar a presença desses micro-organismos residentes, então tornar a cavidade bucal mais suscetível à candidíase. A xerostomia, né, que é a diminuição do fluxo salivar, ela pode ser causada por uso de medicamentos, pela radioterapia,
pela síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune que acomete as glândulas. Importância para a gente, a síndrome de Sjögren, ela acomete as glândulas salivares, tá? Glândulas salivares maiores, parótidas, submandibulares e sublinguais, causando principalmente xerostomia, mas ela também, na glândula lacrimal, ela pode causar xeroftalmia, que é a diminuição da produção de lágrimas, com as evoluções, né, oftalmológicas da xeroftalmia, mas na xerostomia ela evolui também. Quando você tem xerostomia, você tem menos saliva. Saliva também tem muitos componentes que são de combate a algumas infecções. E a partir disso torna o ambiente também suscetível, né, a evolução da infecção. Tá faltando coisa aqui. Gente, ela tem a candidíase, ela tem algumas apresentações clínicas, né? Na verdade, essas 4 apresentações clínicas, basicamente, elas mudam também de histopatológico a anatomopatológico, tá? Mas as características clínicas são mais notáveis, a diferença delas. A candidíase pseudomembranosa, tem a eritematosa. Essa pseudomembranosa é aquela chamada sapinho. E a gente vai ver imagens e tudo direitinho para a gente saber identificar cada uma delas, na verdade. Desculpa só um pouquinho, porque eu também estou com um pouco de crise de asma, ou estou com corona, porque eu estou com um pouquinho de falta de ar, mas a gente vai levando a aula de boa. Então tem esses aspectos aí, como pseudomembranosa, eritematosa, a quelite angular e a hiperplásica, que é denominada também de leucoplasia ou displasia por cândida, por infecção candidose. Então, a pseudomembranosa ela é a forma mais comum, a que a gente mais vai usar. Ela se apresenta como placas brancas gelatinosas. Ela facilmente é removida por raspagem. Você vai identificar um paciente, vou mostrar uma imagem para vocês. Identifica o paciente, por exemplo, com essas lesões, né? Esbranquiçadas, chamada pseudomembranosa. Tem alguém mexendo aqui na apresentação. Principalmente, gente, em palato, em paciente usuário de prótese também, tá? Tem as justificáveis como, como candidose abaixo de prótese, mas a gente vai ver um pouco à frente. Essa pseudomembranose ela é muito comum também em pacientes usuários de prótese. Já peguei uma época na residência uma lesão de candidose no palato, que tomava o palato todo do paciente. Você imagina essa lesão esbranquiçada, acometendo todo o palato de um paciente, tá? E aí a primeira coisa que você pensa é uma lesão leucoplásica, uma displasia, um câncer e tal. Por sorte, a gente teve né, o cuidado, acho que não foi nem por conhecimento, não foi na residência, não foi na faculdade. A gente fez a limpeza, pegou uma gaze e embebeu na clorexidina e tentou fazer a limpeza, né? Que foi essa raspagem superficial do palato, do céu da boca da paciente. A candidíase foi removida toda. Depois que a gente foi fazer essa limpeza, a candidíase foi toda removida. Então, ela já me deu uma apresentação clínica muito provável de ser candidíase. Então, isso também faz parte do diagnóstico, tá, gente? Conhecimento clínico. Logicamente que não é esse o conhecimento, o fechamento do diagnóstico. Pode ser que sim, né? No tratamento, no caso dessa paciente, que as lesões saíram muito facilmente, a gente orientou higiene, remoção de prótese diária e uso de colutório para fazer a higienização e tal, mas alguns precisam realmente da utilização do antifúngico, que são as fases mais evoluídas. Vamos lá, só um pouquinho de paciência, por favor.
Né? Como lembrar, a pseudomembranose é a forma mais comum da candidíase, ela apresenta como as placas brancas gelatinosas em toda a cavidade bucal, tá, gente? Mucosa jugal, que é bochecha, língua também pode aparecer, palato é muito comum, lábio algumas vezes é muito comum, mas a quelite angular é mais comum em lábio. Ela apresenta-se como sintomas leves, tá? Ela pode ser uma lesão que causa leve ardência, leve queimação, e eu não estou enxergando aqui gosto de alguma coisa. Não estou enxergando. Essa pseudomembranose, ela tem como os fatores predisponentes principais antibiótico terapia de amplo espectro, né, que é aquela que a gente comentou agora há pouco. Antibióticos de largo espectro são antibióticos utilizados para infecções mais graves. Elas também tendem a ter uma ação sobre o sistema imunológico da pessoa. Então, torna o ambiente mais suscetível. Radioterapia, o paciente fica imunossuprimido. Imunossupressão, né? O paciente que está aí transplantado, que tem uma doença sistêmica muito grave, ele está em imunossupressão, então está mais suscetível a adquirir. Essa é a forma mais comum. E crianças com sistema imune não desenvolvido, que é chamado de sapinho, que a gente tem mais formação corriqueira com chamado de sapinho. Então, mostrando essas lesões aí, essas placas brancas, facilmente removíveis, pode deixar o epitélio aí, depois que elas são removíveis, meio eritematoso, são lesões de candidose, pseudomembranosa. Existe também a candidose atrófica aguda, tá? São áreas avermelhadas sintomáticas, diferentemente da pseudomembranose, que geralmente não tem essa camada esbranquiçada. Ela tem a formação de né, evolução com sensação de queimação um pouco mais observada e também pode ser causada após o uso prolongado de antibiótico terapia com largo espectro. Ela também pode evoluir com despapilação da língua, tá? Mostrar essa língua aí, ela tá bem brilhante. Língua normal não é uma língua brilhante, a gente consegue ver um pouco a anatomia das papilas. Nessa língua a gente não consegue ver a anatomia da papila, então se chama uma língua despapilada, né, causada por fungo, lesões de candidose, não só, tá, gente? Essa língua despapilada pode ser causada por algumas outras condições, como o uso prolongado de medicação não correlacionado com a cândida, mas pode acontecer em si. Mostrando aí também uma língua parcial atrófica nesses pacientes, causada por candidíase. Tem essa estomatite também por dentadura, que é uma manifestação da candidíase atrófica crônica, caracteriza por vários graus de eritema. Eritema são lesões avermelhadas que acometem pele, mucosas. Toda a mucosa parece essas petecas hemorrágicas, né, quando está condicionado, e ela é causada por uso de prótese, que são raramente removíveis. Como eu falei para vocês que eu peguei o caso de uma lesão de candidíase pseudomembranosa muito grande, com uso de prótese que era removível, essa também pode acontecer, tá? Só que ela se apresenta com um aspecto clínico diferente. Essa atrófica aí parece os pontos hemorrágicos, né? Essas áreas eritematosas são causadas por uso de prótese, que não são removidas por muito tempo. E aí eu vou olhar essa lesão, não sei o que é, pode ser uma eritroplasia, clinicamente não tenho diagnóstico dessa lesão. Pode ser uma eritroplasia, pode ser uma candidíase. Um paciente desse aí já é justificável fazer uma biópsia. Eu não tenho tecido superficial para fazer citologia, coleta de tecido superficial. Num paciente desse é justificável fazer a biópsia mesmo cirúrgica. Num paciente, por exemplo, com uma lesão daquelas pseudomembranosa, que eu removo a superfície dela, eu posso, se eu não tiver apto, né, ou me sentindo confortável de fazer a biópsia, eu posso fazer a citologia, né, que é a coleta daquele epitélio superficial,
e mandar para avaliação do laboratório. Já nesses casos aqui, né, que eu não consigo remover nada e eu preciso realmente saber qual entidade já vai me correlacionar com o diagnóstico e fazer a remoção de peça cirúrgica aí dessa lesão. É por isso que é importante o conhecimento dos tipos de lesões, conhecimento clínico mesmo, para guiar a gente no final, tomar a decisão do que a gente vai fazer, se eu coleto superficial, se eu abordo mesmo cirurgicamente. Está mostrando aí, gente, uma paciente com uso, né, de prótese, que não fazia a remoção dessa prótese por um tempo. E aí, quando foi remover, apareceu essa lesão eritematosa. Pode ser também só mesmo uma escoriação, né, da mucosa. Essa prótese pode estar mal adaptada e causando escoriação dessa mucosa mesmo por dor, por escoriação do epitélio. Tem essa justificativa, pode ser isso, pode ser lesão por candidíase, então provavelmente o diagnóstico veio de um anátomo patológico. Tem essa candidíase associada à hiperplasia papilomatosa do palato, né, mostrando essas lesões moriformes aí, não removíveis, que podem justificar também. Tem lesões de paracoccidioidomicose que são bem específicas, bem parecidas com a hiperplasia papilomatosa do palato. O que vai me justificar uma ou outra? Análise anatomopatológica, tá? Tipo de célula, para ver como está o epitélio, e aí vai me mostrar realmente se é cândida ou se... A partir daí, né, desse diagnóstico, a gente consegue dar o tratamento melhor. Não adianta eu olhar para uma lesão dessa e falar assim, é paracoccidioidomicose, não tenho diagnóstico e começo a medicar o paciente com um antifúngico super forte, que vai também, né, causar algumas consequências para o paciente. Gente, deu delay aqui, só um pouquinho de paciência. E aí o conhecimento, né, do tipo de lesão que eu tenho vai me guiar para um tratamento melhor e também para o prognóstico. Ela pode também evoluir com essa lesão eritematosa. Existe uma lesão que chama eritroplasia, assim como a leucoplasia pode ser uma lesão cancerizável. Se não me engano, essas lesões são dadas pela Lilian no Patologia Zero, né, que são as lesões elementares. Tanto a leucoplasia, que é aquela lesão esbranquiçada, que não remove, não é removível a escoriação superficial, como a cândida, ela pode ser cancerizável. A eritroplasia, que é uma lesão que é bem parecida com essa lesão, ela é mais cancerizável que a leucoplasia. Então, se eu tenho uma lesão dessa no palato, eu posso sim colocar como hipótese diagnóstica, né? Que o que vai fazer o diagnóstico diferencial é o anátomo patológico. Mas eu posso colocar como hipótese diagnóstica também uma eritroplasia. Quando você envia o material para o laboratório, você tem que mandar, né, toda a correlação do paciente, dados do paciente, tamanho da você removeu, como é que você removeu, biópsia incisional ou excisional. Uma das características dessa folha de apresentação da biópsia do paciente é solicitar, né, você sugerir qual lesão que está presente. Isso é bom para o nosso respaldo, tá? Porque às vezes essas lesões não vão, esse anátomo patológico não vai ser avaliado por um patologista, cirurgião dentista. Elas podem ser avaliadas por patologista médico e eles não têm tanta perícia, né, nas doenças de cavidade bucal. E aí essa sugestão sua de sugerir, por exemplo, se eu visse um paciente com essa lesão, eu poderia sugerir eritroplasia, poderia sugerir candidíase também. E o que vai me fazer, né, o fechamento diagnóstico final é o anátomo patológico.
Galera, tá um pouco ruim aqui. Só um pouquinho de paciência, tá? Por favor. Tem essa forma também da candidíase que chama crônica hiperplásica. Essa é a última. Tem a quelite angular ainda. Eu vou tentar passar pro meu celular, porque parece que a internet daqui tá me complicando ainda. Vamos ver se eu consigo, tá, gente? Só um minutinho. Existe também essa glossite romboidal mediana, que é uma evolução detrófica, que ela comete geralmente a região central do dorso da língua, causando atrofia papilar central. Então, quando você vira um paciente com uma lesão dessa, né, uma característica clínica dessa, fazer a biópsia provavelmente vai vir para você como diagnóstico de glossite romboidal mediana. Essa também é a quelite angular, que é uma manifestação da candidíase, ele acomete nessa região da comissura labial, principalmente em idosos com dimensão vertical reduzida. Dimensão vertical reduzida, a gente tem uma dimensão vertical de oclusão, os dentes são responsáveis por manter essa dimensão vertical de oclusão. A partir do momento que o paciente perde os dentes, né, ele perde a dimensão vertical e torna suscetível à evolução dessas lesões aí por questões mecânicas, né, musculatura, e principalmente também questão da idade, mostrando para vocês, né, essa rachadura que tem na comissura da boca, que é chamada de quelite angular. Ela pode ser, gente, uma evolução da candidíase, tá? Né? De idosos com senilidade, sistema imunológico também não está 100%, aí uso de prótese ou não, perda dessa dimensão vertical, fatores predisponentes para evoluir com essa quelite angular. Mas a quelite angular também pode ser justificável como uma lesão cancerígena. O paciente, por exemplo, que trabalha muito debaixo de sol, não teve cuidado, né, não utiliza filtro solar, parece que para você com uma lesão, né, um pouco de úlcera, uma úlcerazinha na região de comissura labial. Existe um aspecto também melicéride, parece que são gotas de mel saindo pela lesão, e aí justifica também fazer o meu diagnóstico diferencial de CA, carcinoma epidermoide. O que vai me guiar, logicamente, é anatomopatológico. Se for uma quelite angular causada por fungo, vai mostrar a presença de fungo no meu exame laboratorial. Se for quelite angular causada por carcinoma, vai mostrar para mim também presença de células cancerizáveis, tá? Existe também essa manifestação da candidose como candidose crônica hiperplásica. Ela é uma resposta tecidual hiperplásica, né? Então, formação de células a mais. Ela é uma lesão pré-cancerizável de região retrocomissorial. Ela mostra por dentro da boca, pega a comissura, ao invés de expandir para fora, ela expande para dentro. É uma forma menos comum. A placa branca não pode ser removida dessa lesão, então também pode ser o diagnóstico diferencial de leucoplasia, mas a área é muito específica. Ela pode ser chamada de leucoplasia ou displasia infectada por cândida. O que eu vou que vai me guiar? Se é uma leucoplasia somente epitelial ou displasia epitelial, é o anatomopatológico. Se tiver evolução de fungo, dos fungos da candidíase, ela é justificável como leucoplasia ou displasia infectada por cândida. Então, essa imagem mostra aí um aspecto de uma
candidose hiperplásica crônica, não somente, tá, gente, a candidíase pode justificar dessa forma clínica, existem carcinomas também que justificam dessa forma clínica, lembrando aí, maçante, toda vez que a gente fala disso, mas a gente está falando de lesão bucal. O importante para a gente é conhecimento do anátomo patológico. O diagnóstico da candidíase, então, é clínico. Eu falei para vocês daquela lesão pseudomembranosa, que a gente consegue fazer a remoção, então eu não tenho um diagnóstico fechado, mas eu tenho um diagnóstico clínico que pode me guiar à solicitação de um exame. Eu faço a citologia, né, removi toda aquela placa branca e mandei para o laboratório, pode me mandar a resposta de presença dos fungos ali. Biópsia, né, avaliação de tecido, muito mais específico, me dá um diagnóstico mais correto, e cultura. Cultura a gente vai fazer a coleta também, que pode ser pela citologia, e vai esperar no laboratório a formação desses fungos, né, a evolução desses fungos, e vai me mostrar qual fungo que está acometendo ali. Os exames, eles acusam a presença de leveduras e hifas, que são formas de fungos. O epitélio apresenta-se com paraceratose e projeções epiteliais alongadas e infiltrado crônico. Quando você vê um laudo de uma lesão causada por candidíase, aparece lá presença de leveduras e hifas, epitélio com paraceratose, projeções epiteliais alongadas e infiltrado crônico. O tratamento, né, é investigar os fatores predisponentes. Se o paciente, por exemplo, é crônico de corticoide, pode ser essa a justificativa, às vezes diminui, faz uma interação. O paciente que está imunossuprimido, a gente já vai levar mais correto, que é a imunossupressão. Enfim, sempre avaliar a condição do paciente que está causando essas lesões. A medicação, a utilização de antifúngico, né, os mais comuns aí, nistatina, cetoconazol, fluconazol, itraconazol, o itraconazol é mais utilizado e o fluconazol também em ambiente hospitalar. Orientação do paciente, essa pseudomembranosa principalmente pode ser evolução de um local que está propício para a formação de cândida, o paciente não remove essa prótese, não faz isso, pode evoluir com essa, principalmente com a pseudomembranose e com aquela causada por prótese. E justificar uma condição nova de, né, fazer uma prótese nova se for o caso. A paracoccidioidomicose é a segunda infecção, doença causada por fungo, né, que tem manifestação bucal. É uma micose chamada de micose profunda, causada pelo Paracoccidioides brasiliensis, que é um fungo presente em toda a América Latina. Então, ele vem de todo o México até a Argentina. No Brasil, os estados mais comuns de paracoccidioidomicose são São Paulo, Rio, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu acredito que assim, né, essas justificativas sejam por lugares menos quentes, talvez. Então, a paracoccidioidomicose, ela vem com apresentação subclínica, tá? Ela pode se apresentar não com lesões, ela tem aquele período de latência também. Se vocês lembrarem das aulas de bactéria que a gente teve semana passada, a infecção ocorre, mas não necessariamente ela vai evoluir naquele momento como doença. Ela pode ficar numa fase subclínica, né, em período de latência, em período de incubação, até evoluir para a doença em si. E tem a fase crônica, que pode ser uni ou multifocal. Unifocal, ela pode apresentar como uma lesão só, e multifocal apresentar com várias lesões. A paracoccidioidomicose, ela não acomete somente a boca, é uma doença sistêmica causada por fungo. Então, a fase pulmonar dela é muito importante. O diagnóstico de paracoccidioidomicose pulmonar é por biópsia de pulmão. Tá? Paracoccidioidomicose pode fazer aquelas lesões fibrosas. Eu falei semana passada de lesão que forma uma fibrose. Essa fibrose protege, né, como mecanismo desse período de latência da doença, protege os micro-organismos, o patógeno, e a partir dali ele vai se multiplicando para uma hora, com um ambiente suscetível, ele exteriorizar. E aí, a paracoccidioidomicose pulmonar
pode-se ter esse mesmo mecanismo, tá? Que ela evolui com febre, tosse, mal-estar, sudorese noturna e perda de peso. Pode ver que a maioria desses sinais e sintomas não são específicos dela, são né, característicos de vários tipos de doença. A gente viu semana passada que a tuberculose também pode se apresentar assim. A paracoccidioide mucocutânea, que acomete, né, a região que a gente mais importante para a gente, acomete boca, pele da face, são lesões que às vezes podem ser muito extensas, bem feias. A gente tem também o diagnóstico diferencial de câncer. Lesões de paracoccidioidomicose podem ser confundidas com lesões cancerígenas. Comete nariz, eu já vi caso de paracoccidioidomicose que fez a lise do nariz todo do paciente. O paciente perdeu o nariz todo por causa de lesão de paracoco. Linfonodos cervicais e submandibulares, né? Essa região principalmente drena. Tudo que vai acometer face, cavidade bucal, drena principalmente para esses linfonodos submandibulares e cervicais. E, em alguma forma, ela tem a disseminação hematogênica, né? Que ela os fungos vão para a corrente sanguínea, numa forma mais grave dela, né? E disseminar para fígado, intestino, glândula adrenal, ossos, articulações, sistema nervoso central, causando as manifestações aí nesses órgãos. Cada órgão desse, né, que é cometido por essas infecções, por essas lesões, por esses patógenos, eu consigo dar o diagnóstico. Oi? Você tá bem? É porque a gente tá vendo que você tá tossindo muito, a gente tá preocupada. Um pouquinho. Não, eu acho que eu não sei se é crise de asma. Eu não sei. Mas se você quiser parar, pode parar. A gente Não, continua de outro jeito dia. nenhum, eu tô super bem. Já tá acabando a aula, relaxa. Eu tô super bem. Tá bom, então. Pode ser também porque mudou muito tempo. Eu sou asmática. E grave. Aham. E o tempo mudou de 2 dias pra cá. Então, assim, eu não fico muito bem no frio. Não fico. E ontem também eu fiquei o dia todo no hospital e o ar-condicionado lá tá muito forte. E eu acho que, né, fiquei um pouquinho rouca também, mas eu acho que não é corona, não. Mas Tá bom. se for, a gente mata. Se for, a gente mata no peito. Complicado. Mas eu acredito que seja frio. Eu não me adapto bem a frio. Tá, gente. Mas obrigada, tá? Pelo cuidado. E aí, como a gente, né, apareceu uma lesão justificável, por exemplo, no pulmão. Existem N tipo de doenças que causam nódulos pulmonares, né? Você vai avaliar uma radiografia de pulmão, eu vi a presença de nódulos pulmonares. Aí, o próprio coronavírus, ele se apresenta com nódulos pulmonares, né? E aí, o que eu vou fazer de diagnóstico? Como é que eu diagnostico o tipo de lesão? Eu não tenho mais nenhuma manifestação para fazer aquele diagnóstico por escolha, que também não é o correto, tá, gente? Existem algumas doenças que realmente elas são feitas por diagnóstico por escolha, né, eu vou descartando as hipóteses, por hipótese. Essas doenças como manifestações, geralmente não. Doença neurológica é muito comum fazer diagnóstico por hipótese. Mas essas doenças, manifestações mais apresentáveis, elas, né, a gente precisa fazer o diagnóstico dela. Já que a gente tem um meio semiológico, que é a biópsia, vamos valer da biópsia. Aí, por exemplo, uma lesão no fígado, né, pode ser também N coisas, uma evolução de hepatite, uma cirrose, pode ser uma metástase, vai me guiar para o diagnóstico anatomopatológico, biópsia. Biópsia de intestino, né, existem os pólipos intestinais, que podem, né, ser inflamações intestinais normais, uma lesão de paracoccidioidomicose e intestino não me justifica só olhar uma endoscopia, uma lesãozinha, eu não tenho como falar que é paracoccidioidomicose. Então, coleta na biópsia. E os demais órgãos, né? Adrenal, ossos, articulações, sistema nervoso central. Realização da biópsia para avaliar qual tipo de lesão, né? Qual tipo de infecção, de onde vem essa lesão, qual é a origem dessa lesão. A paracoccidioide tem
coccidioidomicose tem as formas agudas e crônicas. Elas evoluem geralmente em idades diferentes. Gente, deu um bulgo. A aguda, ela geralmente acomete pacientes mais jovens. Cris, eu ainda vou surtar por causa dessa internet daqui. Vamos ter paciência, só um pouquinho, gente. Vocês estão vendo a aula? Júlia, você está enxergando o... Eu não, professora. Ninguém está enxergando, né? Isso tá me quebrando. Mas você depois me manda a aula, pra mim tá tudo certo. Eu tô te ouvindo, entendeu? Então Eu eu tô vou acompanhando sua mandar, explicação. mas eu não consigo ver também. Uhum, Eu não tô entendi. conseguindo ver essa... Agora tem hora que aparece, tem hora que para. É uma coisa de louco. Tá, esse slide... Meu Deus. Gente, então assim, manifestação aguda, né? Uma manifestação que tem sintoma mais apresentável. Tudo que é agudo tem sintoma mais apresentável. Então, pode ser, manifesta geralmente em pacientes mais jovens, tem aquelas evoluções com febre e tal. Geralmente, de um quadro agudo, evolui para um quadro crônico. Então, o quadro crônico está mais presente em pacientes com idade mais avançada e com essas manifestações extrabucais. Então, assim, pulmão, ossos, geralmente está justificável em pacientes já que estão com uma idade, até pelo período da evolução da doença. Você adquire a paracoccidioidomicose. Não quer dizer que só jovem adquire paracoccidioidomicose, tá? Se adquire ela vai ter um período de latência, não necessariamente tem esse período de latência. A partir de uma evolução aguda, tem toda aquela sintomatologia que não é muito característica, e aí ela entra naquele período de latência para evolução piorada, tá? Que aí ela evolui para a fase crônica. Evolução mais arrastada, muito tempo para ela manifestar ter as manifestações clínicas, né, bem pioradas, que aí começam as lesões extrabucais, lesões de pele, ver aquela área de linfonodo, lesões bem características que a gente viu semana passada, lesões ulceradas em linfonodo, né, extraoral, mostrando pele toda fragilizada, pode ser uma dessa evolução da paracoccidioidomicose crônica, principalmente o sexo masculino na crônica, tá, gente? Nas lesões orais, elas podem se apresentar como ulcerações moriformes. A gente viu um monte de lesãozinha, um monte de bolinhas. Aquelas são lesões moriformes. Não é característica somente da paracoco, também não é característica somente do tipo de candidíase. Existem várias doenças que podem evoluir desse jeito. Geralmente as lesões por paracoco, elas são lesões ulceradas. A candidíase, a gente viu que nem todas têm úlcera, pode ter, nem todas têm. Paracoco geralmente são lesões ulceradas. E as lesões evoluem clinicamente muito parecidas com lesões de câncer, né, de carcinoma. Podem ser ulcerações vegetantes, né, que são formas vegetantes, que são formas exofíticas, pendiculadas. Macroquelia, ela pode evoluir aí com um edema labial bem intenso, evoluir também com doença periodontal, e como a gente falou, na candidíase, a paracoccidioidomicose de manifestação bucal pode acometer com cialorreia, que na verdade é essa cialorreia, a paracoco com cialorreia, quando ela acomete as glândulas salivares, ela aumenta a produção de saliva, diferentemente da candidíase. Xerostomia, que é a diminuição do fluxo salivar, o aumento do fluxo salivar.
Nas lesões intrabucais, então, a gente pode observar ulcerações muriformes na mucosa alveolar, né, que é essa mucosa toda que a gente vê na região acima dos dentes, gengiva, isso chama mucosa alveolar. Palato, né, céu da boca, mucosa jugal, que é a bochecha, a mucosa da bochecha, os lábios, causando essa macroquelia aí, que é o edema labial. O fungo do paracoco, ele tem tropismo pelo tecido periodontal. O que é tropismo? É afinidade. Então, quando ele tem a manifestação bucal, ele principalmente vai evoluir, né, vai manifestar no tecido periodontal. Gengiva, ele pode fazer lise do osso, né, que é um dos tecidos, faz parte do tecido periodontal. Do osso que recobre o dente, na verdade. No histopatológico, né, a gente viu o histopatológico da candidíase, patológico específico. Então, quando você fizer uma biópsia de uma lesão sugestiva de paracoccidioide micose, vírus você de hiperplasia pseudoepitelial, mas aumento do epitélio, mas ela não é uma hiperplasia do epitélio em si, ela tem células diferentes. A presença da ulceração, tá? Que não quer dizer que é câncer. Inflamação granulomatosa, presença de macrófagos, que a gente viu que são aquelas células de defesa, e células grandes multinucleadas. Esse é teoricamente um laudo que vem de um anátomo patológico de um paciente que tem paracoccidioide micose. O diagnóstico pode ser feito também com citologia, histologia, geralmente não, tá, gente? Demonstração dos brotamentos, faz pela biópsia, e a cultura. Cultura é quando você coleta e a partir dali vai vendo a evolução, o crescimento do patógeno, do fungo em si. Demora muito para sair uma cultura de paracoccidioide micose, assim, de 30 a 45 dias, porque o fungo ele prolifera muito lentamente. Tem essas colorações aí, né, que é a Pase Grocô, a gente já viu essa coloração de Grocô na aula de coloração, evidenciando os brotamentos. Quando você vê, por exemplo, alguma coisa, numa prova, por exemplo, fungos que sugerem, apresentam-se no anátomo patológico como orelhas de Mickey ou rodas de Leme, são específicos do fungo de paracoccidioide micose, tá? Essa imagem mostra uma apresentação clínica do paracoco. Quem olha assim, né, como eu sempre tenho falado, olho para a lesão, eu não consigo justificar que é uma paracoccidioide micose, eu tenho que coletar, principalmente, né, histórico do paciente, se esse paciente está em área de maior manifestação, maior incidência, maior prevalência dessa doença, eu posso sugerir paracoccidioide micose. Há pouco tempo, deve ter uns 3 meses, a gente internou um paciente no Moacir com paracoco. O paciente estava muito emagrecido, estava bem desnutrido, estava assim, quase em condição caquética, ele estava bem magro mesmo, ele não sabia o que estava acontecendo, ele estava com essas lesões mais manifestando por cavidade bucal todinha, lábio tinha, língua toda tomada também. A gente achou que era câncer. Fizemos a biópsia, né? Demorou muito tempo. O paciente ficou assim, arrastadamente lá e fazendo medicação empírica, porque a gente não sabia, né? Ele estava com uma infecção, estava com todas aquelas células de defesa, aquelas células que a gente vê no hemograma, tudo aumentado, bastão aumentado, justificando infecção. Provavelmente ele tinha também alguma outra infecção bacteriana conjunta, concomitante, e achamos que era, na verdade, que ele estava com infecção bacteriana, podia ser pneumonia também, ele estava bem secretivo. Eu acho que ele se condicionou, a condição sistêmica dele, ele não estava muito bem, então ele foi adquirindo essas outras coisas, pneumonia, e essas lesões. A gente achou que era CA, câncer. Fizemos a biópsia, o paciente ficou muito tempo
uns 20 dias para mais no hospital. A gente pediu a solicitação do laboratório com urgência. Ninguém colocou como paracoco diretamente, assim, todo mundo sugeriu, a primeira sugestão nossa era CA com evolução ruim, perda ponderal, perda de peso bem intensa. E, depois de muito tempo, o paciente vem para a gente com um diagnóstico de paracoccidioidomicose. Geralmente a gente não trata quando está nesse quadro mais evoluído e tal, né? Passa para um médico, um infectologista ou algum médico que tenha somente clínica médica de residência, e ele vai fazer o tratamento desse paciente, né? Porque tem que avaliar todas essas manifestações. O paciente tinha nódulo pulmonar e, por incrível que pareça, não era câncer, não era, né? Não era tumor maligno, eram lesões por paracoccidioidomicose. E ele tinha uma lesãozinha na asa do nariz, que também era por causa do paracoco. E aí foi feita a biópsia, depois de muito tempo, o pessoal da clínica médica entrou, né, com um antifúngico para ele. E aí ele teve que ficar mais alguns dias para fazer toda a terapia hospitalar. Dependendo do grau, né, de acometimento, quando vai acometer demais os outros órgãos, geralmente esse paciente tem que tomar mesmo a medicação intravenosa. Essa lesão também, gente, que não é justificável de paracoccidioidomicose. Quem olha, né, dá uma olhada. Lembra que eu falei para vocês da quelite angular, que geralmente é uma condição clínica característica quando vem com essas crostas melicérides, é muito característico de carcinoma, mas também da paracoccidioidomicose. Fazendo a biópsia aí a gente consegue fazer o diferencial. Outra lesão, né, nessa região aí, mostrando essa região retrocomissurial, uma lesão bem ulcerada, já sangrante, mostra também o edema do lábio do paciente, essa também mais característica de paracoccidioidomicose, mas também não é totalmente característico. O tratamento da paracoccidioidomicose é feito com esses sulfas, né? O sulfa mais comum é aquela sulfametazol, que a gente está mais comumente para a gente. Ele é um derivado do sulfamídico. Mas tem esses esquemas aí que pode passar também, sulfadiazina, sulfadoxina, alguns outros derivados, e esses antifúngicos aí, anfotericina, que são a anfotericina é um antifúngico de espectro mais largo, mais potente, e o cetoconazol. Então, gente, a aula de infecções fúngicas era essa, né? Lembrando que as lesões de candidíase são as lesões que a gente mais vai se deparar no nosso cotidiano, né? Na clínica nossa, a gente pode realmente fazer o tratamento da lesão de candidíase, né? Conhecimento aí, passar os antifúngicos para o paciente, lembrar também da importância se o paciente possui prótese, a importância da higienização com prótese e, assim como as lesões bacterianas, as lesões fúngicas também, algumas lesões virais, lembrar da importância do conhecimento anatomopatológico e de biópsia, tá? Que a grande maioria dessas lesões a gente não consegue tratar sem fazer a biópsia. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode saná-las agora. Gente, alguém com dúvida? Não, professora, por mim tá tudo bem. Eu vou aula agora no AVA para vocês, aula 11, tá? Se não me engano, a gente está na 12ª semana. Eu não entendi muito bem esse contratempo. A gente está em 12 semanas, mas nas aulas está tudo justificável para 11 semanas. Mas enfim, a gente depois entra no consenso.
Mas por enquanto ela vai ser colocada como aula 11, tá? Professora, no AVA tem lá uma atividade em sala. Você tem ideia Sim. de fazer alguma coisa nisso? Vai esperar a faculdade te Então, orientar de alguma maneira? olha só, a gente precisa ser orientado, porque teoricamente o pessoal recebeu uma possibilidade de volta dia 18. Eu duvido. Eu Eu também acredito, duvido. eu acredito que não, principalmente porque o prefeito de Niterói ele está muito